Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O vídeo de hoje, meus irmãos, é uma pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você, que está do outro lado da telinha aí. Você tem orado por salvação? Salvação dos teus familiares, salvação daqueles que estão à sua volta, salvação pelos que você não conhece, salvação pela vida dos governantes. Você sabia, meus irmãos, que nós temos que orar até pelo Lula, pela salvação dele? Temos que orar, que a Bíblia diz que isso é agradável diante de Deus. A gente orar pelas autoridades e temos que orar para a salvação de almas, para que o Espírito Santo alcance essas pessoas, antes mesmo deles descerem a cova, sem ter a plenitude e o conhecimento da palavra de Deus, sem ter a salvação. E Deus se agrada daqueles que oram, sabe? Eu sei que é difícil porque as pessoas hoje em dia têm muita ira no coração, né? Mas não podemos olhar por esse lado, que Deus é Deus de justiça, mas é agradável e louvável diante de Deus que oramos, para a gente orar por essas pessoas, pelos familiares, pelos vizinhos e pelos governantes, até os governantes, os mais ímpios, os mais sujos que existem, temos que orar para a salvação deles. As Escrituras Sagradas dizem para a gente orar até pela paz de Jerusalém, né, meus irmãos? E isso poucas pessoas que oram para que haja paz em Jerusalém. São poucas pessoas que oram para que Luiz Inácio Lula da Silva alcance, que a misericórdia de Deus alcance ele, que o Espírito Santo de Deus alcance ele, transforme ele, né? Porque a gente vê pelo lado da corrupção, fez coisa errada, então que se dane. Não é desse jeito. Nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus, temos que orar pela salvação das pessoas. E o plano de salvação é o Espírito Santo que vai agir, cada um com uma forma. Às vezes ele te chamou com carinho e com amor e você atendeu esse chamado. Vai ter pessoas que Deus vai dar um abraço, sabe? Aquele abraço gostoso que acaba quebrando o vaso todinho, mas depois Deus vem moldando do jeitinho dele, aí a pessoa está ali, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Temos que orar, continuar orando, porque o plano de salvação para cada um é de uma forma. Eu sei que vai ter familiares meus que vão ouvir o chamado e eles já vão atender, e eles vão. Tem outros que vão estar com o coração duro e vai precisar um quebrantamento. Às vezes Deus toca na parte financeira, às vezes Deus toca na carne, às vezes Deus toca... Às vezes eu tenho um irmão que tem um filho, uma filha, Deus ataca quem? Deus pega quem na onde ele pode mais quebrantar o coração. Então, meus irmãos, nós não entendemos o plano, a forma de salvação, mas temos que orar pela salvação. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 48, nós vamos ver o plano de salvação para a família de Cornélio, né? Nós vamos ver que esse homem era um homem temente a Deus, um homem justo, dava as esmolas constantemente, e a Bíblia vai dizer o quê? Que isso subiu como memorial para Deus. Deus não esquece as orações, temos que continuar orando. Salva, Senhor, salva a ex-presidente Dilma Rousseff, salva Luiz Inácio Lula da Silva, salva o meu parente A, B e C, porque nós temos o costume de orar muito por bênção. Deus abençoa, 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 mas a maior bênção de todas é a salvação de almas. É o conhecimento, a pessoa alcançar ali, Deus abrir, destampar os ouvidos e tirar as escamas dos olhos para ele entender. Ele fala, eu estava vivendo em pecado, olha o que as Escrituras dizem, eu quero me converter dos meus maus caminhos, eu quero me voltar para o Senhor, eu quero seguir as Escrituras. A gente ora muito por bênção material, mas a espiritual, salvação de alma, é difícil, a gente ora pouco, isso é uma realidade e temos que continuar orando, sim, para os governantes, para aqueles que a gente não conhece. Temos que orar para esses governantes, esses corruptos mesmo, sabe? Porque a justiça é de Deus. Temos que orar pela salvação de alma deles, assim como você ora pela salvação de alma do teu parente, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha. Porque isso é louvável e agradável diante de Deus. Vamos entender, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 10, versos 1 a 48, o texto é longo,
mas nós vamos ler e você vai entender junto comigo o plano de salvação para essa família. É o que eu disse, você ora por salvação, só que Deus vai trabalhar com cada um de uma forma. Quando você vê que Deus pegou no estreito, pegou na curva, pegou na esquina, quando Deus começa a apertar, é porque papai está pegando o teu filho. Quando Deus começa a apertar, é porque papai está pegando tua esposa, teu esposo, um parente teu, aquele viciado na droga. Tem plano de salvação que Deus é obrigado a vir com um susto na pessoa, tanto no homem ou na mulher. Sabe, Deus vem com um chacoalhão. Aí ela acorda, aí ela desperta e o Espírito Santo começa a agir. A gente só tem que orar, ter fé, orar com fé. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver o que está escrito então. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 a 48. Vamos entender o plano de salvação para a família de Cornélio e todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Ou seja, ele era um judeu, como se fosse hoje um judeu ortodoxo. Só crê em Deus, em Hashem, em Deus Pai, que falou com Abraão, Isaac e Jacó, que falou com Moisés, que falou com os profetas, Samuel, Elias, Eliseu e assim vai. Entendeu? Ele não conhecia ainda o caminho, o povo estava pregando o caminho, que Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não chegar, se não passar por mim. Então ele era um homem piedoso, sabe? Ele ainda estava fazendo ali todos os sacrifícios que tinha, tudo que foi solicitado pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então vamos ver versos 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Em outras versões, subiu como oferta agradável na presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Ele chamou 2 e um piedoso. Esse piedoso era um também temente a Deus, é um que cria, sabe? Dentre todos os que estavam a seu serviço. Versos 1 a 8. Compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. A visão do apóstolo Pedro. Versos 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como os animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Versos 13. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou-lhe: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuros o que Deus purificou. Não vamos considerar impuro os corruptos que Deus pode purificar, que Deus pode salvar. Não vamos ver porque a pessoa é macumbeira, é do candomblé, a pessoa é do satanismo. Ora que Deus salva, ora, entendeu? A Bíblia diz que Jesus Cristo tem a chave da morte, da vida, a chave do inferno. Ele resgata aquela alma que está lá na profundeza do inferno, pode ser satânico o que for. Ore pela salvação de almas. Não considere impuro o que Deus purificou. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuros o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Versos 18. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que está à porta 3 homens que te procuram.
Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo de vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que dá bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tendes a lhe dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se, partiu com eles também alguns irmãos do que habitavam em Jope, seguiram a sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Olha só, meus irmãos, olha o plano de salvação de Deus. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente fez aprumar-se, aponderando-lhe: Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe explicou: Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Olha só, não tem ninguém que Deus não possa salvar. Não existe ninguém. Pode ser satânico, candomblé, pode ser o que for. Não existe ninguém, irmãos. Existe ninguém. Tudo é possível ao que crê. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo do mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Versos 37. Essa palavra vos muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolherá para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Versos 42. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Ou seja, qualquer pessoa, Deus perdoa o pecado de qualquer ser humano. Versos 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que os dons do Espírito Santo estivessem sendo derramados, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse a água do batismo, e impeça que esses sejam batizados nas águas? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fosse batizado nas águas.
em nome de Jesus Cristo, então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Olha só, meus irmãos, a família de Cornélio, os amigos deles, todos que estavam reunidos, ouvindo a palavra de Pedro sobre a salvação, eles creram no coração, o Espírito Santo recaiu sobre todos eles, começaram a falar em línguas, ou seja, eles receberam o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. É por isso que depois Pedro diz aqui, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça a esses de ser batizado? Ou seja, a gente não pode pedir eles de serem batizados nas águas. Eles ouviram a palavra, eles creram e o Senhor enviou o Espírito Santo pela tua misericórdia. Ou seja, meus irmãos, esse foi o plano de salvação para a família de Cornélio. É o que eu disse, continua orando. Ore pela salvação dos teus, dos vizinhos, dos teus amigos, daqueles que você nem conhece. Ore pela salvação dos governantes, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele trabalha com cada um de uma forma do jeito que Ele quer. Com a família de Cornélio, o povo ouviu e ele já derramou o Espírito Santo. E depois foram batizados nas águas. Então, meus irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus de misericórdia, de graça, de amor e de poder. O Espírito Santo, meu irmão, ele age na vida de cada um de uma forma. Continue orando por salvação. Por isso que o tema da mensagem foi: você está orando por salvação? Se você estiver, continue, porque Deus vai salvar. Creia que Deus vai salvar. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser ler na tua casa com mais calma, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 a 48. E você vai entender o plano de salvação para a família de Cornélio. E não se esqueça, a salvação para cada um é de uma forma. Às vezes Deus vai pegar o teu filho no estreito, às vezes Ele vai dar um susto no teu filho, às vezes Ele vai dar uma espremida no teu filho para poder salvar. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.